Em 30 de julho de 2018, Bolsonaro era entrevistado pelo Roda Viva. Num determinado momento, ele foi questionado sobre a saúde no Brasil. A resposta, repare, é um tanto quanto evasiva. Ele não compreende o assunto e, por isso, ele reduz saúde à questão da corrupção. Então falta zelo com a coisa pública, pegar de frente a questão da corrupção. Mas qual é a sua proposta para que a mortalidade infantil deixe de subir e para que o Brasil não volte a conviver com a febre amarela como está acontecendo? Quando se fala em mortalidade infantil, não vou... Mais adiante, o desconhecimento fica ainda mais visível. Isso acontece quando a mortalidade infantil é atribuída somente, tão somente, ao nascimento de bebês prematuros. A mortalidade infantil tem muito a ver com os prematuros. É muito mais fácil um prematuro morrer do que um que cumpriu a sua gestação normalmente. Medidas preventivas de saúde. Tem muito mais a ver com saneamento básico do que com prematuridade. Foi nesse momento que boa parte do Brasil ouviu Bolsonaro mencionar o nome de Luiz Henrique Mandetta pela primeira vez. Que eu tive com um parlamentar, que é da área de saúde, okay? O Mandetta de Mato Grosso do Sul, que falou que aplicou lá em Mato Grosso do Sul e deu certo na questão dos prematuros. Você, inclusive, acaba economizando. Mandetta acabou virando ministro da Saúde. Ao enfrentar a grave crise sanitária que o país atravessa agora, ele deixou o cargo, assim como o sucessor dele, o Nelson Tait. Selamos um ciclo no Ministério da Saúde. E, em comum acordo, mas o termo técnico é esse, eu o exonero do Ministério nas próximas horas. Nos dois casos, dos dois ministros, o pecado parece ter sido o mesmo, como denuncia esse bolsonarista aqui ao interagir com o Nelson Tait no Twitter. Mas o senhor ficou dando ouvidos à ciência, igual o ministro anterior. Não era para isso que foi nomeado. Na segunda-feira, 18 de maio de 2020, a Folha de São Paulo publica uma entrevista com Luiz Henrique Mandetta. Fora do cargo, ele tem mais liberdade para falar e já não precisa mais ficar se equilibrando entre o bom senso e o bolsonarismo. Hoje, a gente vai dar um pouco de atenção aos conselhos do ex. No dia 21 de março, Bolsonaro gravou um vídeo nos Jardins do Alvorada. Na presença dos filhos, ele falou de um medicamento que ele considerou promissor. Onde decidimos que o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército deve imediatamente ampliar a sua produção desse medicamento. Esse é Mandetta, ainda ministro da Saúde, no dia 8 de abril, falando sobre o uso da cloroquina no tratamento da Covid. As palavras são meio ensaboadas e tem que ser. Esse é um homem encurralado entre o certo e o chefe. O presidente da República em nenhum momento fez qualquer colocação para mim diretamente de imposição. Ele defende, como todos nós defendemos, que se há chance melhor para esse ou aquele paciente que a gente possa garantir o medicamento. Mas ele também entende quando a gente coloca situações que podem ser complexas, que podem colocar, ele também entende que nós precisamos que os conselhos analisem. O Mandetta de agora, livre, leve e solto na entrevista para a Folha de São Paulo, é muito mais incisivo. O posicionamento dele sobre a cloroquina agora vem carregado de ironia. Ele diz: sabemos que, se não fizer absolutamente nada, e se você tem 25 anos, é saudável e tiver a Covid, teria 99% de probabilidade de ter uma forma leve e sair bem. Se eu te tratar com a fita do Senhor do Bonfim e cloroquina, teria 99% de chance. Com a camisa do Botafogo e cerveja preta, também. Se tiver com 68 anos, aí teria mais chance de complicar. O que o presidente quer é que o Ministério faça como se fosse uma prescrição para que todas as unidades de saúde, mesmo sem confirmação da Covid, seja entregue a cloroquina. Tudo baseado nessa coisa de que o médico falou, acho que é bom.
Esse trecho da entrevista é apenas o mais cômico. A revelação mais pesada é a que vem quando Mandetta é questionado sobre o porquê dessa insistência toda na cloroquina. Ele não hesita e vai logo ao ponto, dizendo que a prescrição da cloroquina tem muito mais a ver com política que com medicina. A ideia de dar a cloroquina na cabeça da classe política do mundo é que, se tiver um remédio, as pessoas voltam ao trabalho. É uma coisa para tranquilizar, para fazer voltar sem tanto peso na consciência. O Donald Trump defendeu a cloroquina, mas voltou atrás e parou. Nos Estados Unidos, isso gera processo contra o Estado. Aqui no Brasil, não. Se morrer, morreu. Para mim, foi isso que fez com que o Tait falasse: não vou assinar isso, vai morrer gente, e ficar na minha nota. A situação do Brasil nessa crise sanitária é terrível. Não há outro país digno do nome que tenha trocado de ministro da Saúde 2 vezes desde o início da pandemia. Também não há líder mundial que tenha reagido com tanto descaso à morte dos seus cidadãos. E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. A situação do Brasil é péssima, mas poderia ser ainda pior, ou pelo menos é o que diz Mandetta. É verdade que de umas semanas para cá o discurso anti-isolamento social ganhou força e conseguiu mesmo colocar gente na rua. É verdade que existem cidades enterrando mortos em valas comuns, mas poderia ser ainda pior. É que, em março, algumas das principais capitais do Brasil levaram o isolamento a sério. Por mais que as coisas tenham desandado depois, esse isolamento sério e precoce ajudou o Brasil a ganhar tempo. Mandetta explica. Em São Paulo e no Rio, as 3 semanas iniciais de isolamento foram fundamentais. Foram 2 semanas com taxa de isolamento acima de 70% e uma outra com 60%. Aquilo diminuiu a taxa de contágio e salvou milhões de vidas. Deu tempo de ficarem prontos hospitais de campanha e de chegarem respiradores. No dia 16 de abril, Mandetta falava sobre a saída dele do governo. Nessa ocasião, ele disse que a batalha do Brasil contra o novo coronavírus estava apenas no começo. Tenho a mais absoluta certeza que a gente fez e lutou um bom combate até aqui. Só que nós estamos só no meio, só no começo da batalha. Essa noção de que estamos apenas começando a lidar com o problema não mudou. Na entrevista publicada em 18 de maio, ele avisa. Disse uma vez que teríamos 20 semanas muito duras pela frente. Esses 2 meses que passaram são 8 semanas. Para as outras 12, são mais 3 meses. Em julho, vamos estabilizar, quando deve ser o ápice da curva. E aí, vai entrar em um platô, para que em agosto comece a reduzir o número de casos. E setembro, a gente volte no ponto mais próximo, de uma coisa mais amena. Estamos vivendo o primeiro terço disso. Temos o segundo e o terceiro para concluir. Não há nada que nos permita acreditar que os 2 terços restantes da batalha serão mais fáceis. Pelo contrário, não importa quantas carreatas sejam realizadas, não importa quantos empresários chorem a redução de seus lucros. Em muitas cidades, o lockdown deve se impor com força. Essa é a previsão de Mandetta. E faz sentido, porque tudo o que há contra a real necessidade de isolamento social são fantasias. A fantasia de um remédio eficiente e seguro, a fantasia de que a crise econômica pode ser evitada, a fantasia de que essa é só uma gripezinha. Não existe fantasia que resista ao peso e à crueldade da realidade. O real sempre se impõe no final. Se a vida tá difícil no asfalto, imagina na favela, onde pode faltar até água e sabão para a mais básica das higienes, onde falta até espaço para garantir um isolamento adequado.
Muitas organizações se comprometem a fazer a diferença nas favelas, mas o fato é que algumas têm mais credibilidade que outras. A CUFA vem realizando um trabalho importante há décadas e muitas das iniciativas da CUFA foram premiadas internacionalmente. Nesse momento, a Central Única de Favelas tem uma vaquinha online para ajudar as favelas a atravessar a crise sanitária. O projeto se chama Mães da Favela, como explica o fundador da CUFA, Celso Ataíde. E, nesse momento, a CUFA cria um programa que é desenvolver uma ação de levar renda para essas mulheres. É uma renda baixa, sim. O valor de uma bolsa, o valor de uma cesta básica de R$120 por 2 meses. Mas, ainda assim, levar o dinheiro para essas mulheres, essas mães, melhor dizendo, é uma forma que a gente tem de fazer com que ela faça a escolha daquilo que ela precisa comprar. Porque muitas vezes a gente leva um saco de feijão para ela e o que ela precisa é do gás. O link para colaborar com a CUFA está pinado aí nos comentários. Você pode dar uma olhadinha, você pode ajudar, se você quiser. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê aí o guerreiro Luiz Paulo. Muito obrigado, Luiz Paulo, um engenheiro florestal que sempre se posicionou do lado certo de uma história que tragicamente se repete. Isso sem nunca se importar com o preço. Valeu, beijo!